Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudens, Elino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti e damos-te graças pela Tua palavra. Agradecemos-te que chegou até nós e que Tu, na Tua misericórdia, nos convenceste dos nossos pecados, nos levaste ao arrependimento, abriste os nossos olhos para conhecer o Teu Filho como o nosso Salvador. Nós te pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo reunido mais uma vez aqui hoje. E Tu conheces cada coração e cada igreja aqui representada. Ó nosso Deus, a necessidade do Teu povo na sua peregrinação aqui neste mundo é muito grande. Agradecemos-te a Tua palavra que Tu nos deixaste para nos orientar, para nos consolar, para nos guiar. E pedimos o auxílio do Teu Espírito agora, na nossa meditação sobre a Tua palavra, que sejamos ensinados por Ti, edificados na verdade. Ó nosso Deus, Tu sabes
das fraquezas que há em nós. Tu sabes da oposição do mundo, da carne, do diabo, mas agradecemos os recursos que estão em Ti e pedimos-te que durante esta hora possamos sentir o auxílio do Teu Espírito e que a Tua palavra sirva para o proveito e a bênção necessária de cada coração. Olhamos para Ti, pedindo-te que estes dias reunidos aqui sejam para a glória do Teu nome e a bênção de todos que estavam presentes. Nos entregamos nas Tuas mãos e damos-te graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado durante estas noites esta segunda epístola a Timóteo. E não há dúvida nenhuma, só podemos concluir que é muito importante e muito atual para as nossas necessidades hoje. Quando Paulo escreveu a Timóteo, a necessidade existia. E o ensinamento que nós temos neste capítulo era para Timóteo e, sem dúvida, é para os dias dele, mas não menos é para os nossos dias e para nós. O Espírito de Deus guiando Paulo em escrever tinha em vista não somente Timóteo, mas o povo de Deus através dos séculos até aos nossos dias. É para o nosso proveito ler e meditar nesta última epístola a que Paulo escreveu. Nós vemos aqui, mesmo com a presença de Paulo e Timóteo, homem de Deus que era, e outros homens de Deus mencionados nesta epístola, nós vemos, apesar da presença deles, e o ensinamento, o bom ensinamento que eles deram, e apesar do bom exemplo que eles deram, nós vemos erro, nós vemos problemas, nós vemos desvio. E assim somos avisados que bom ensinamento e bons exemplos não bastam para nos conservar em dias maus como os nossos. Cada crente tem de ter propósito de coração. E nós podemos aprender, não somente nesta epístola, mas nas Escrituras, que a salvação do pecador e a conservação do Filho de Deus depende da atitude do nosso coração para com o Senhor Jesus Cristo. Se lembra, o salmista disse: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Portanto, que Ele está
a minha direita, nunca vacilarei. Olhando para Cristo. Sem dúvida, há de nos conservar e guardar, porque se nós começamos a olhar demais aos nossos irmãos, podemos ver alguma fraqueza neles e podemos servir-se disso de desculpa para justificar os nossos erros e os nossos desvios. Mas, olhando para Cristo, atento para as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é segundo a piedade, nós havemos de ficar firmes. Nós havemos de ficar no caminho certo. Nós não vamos ser motivo de problema para os nossos irmãos ou para a igreja a que pertencemos. Porque a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo há de ser o motivo que nos orienta. Há de ser o motivo que guia os nossos passos. Eu estava me lembrando daquela lista de que lemos no capítulo anterior ao que lemos hoje. E, encabeçando os pecados mencionados, nós temos amantes de si mesmo. Este pecado pode e surge entre o povo de Deus. Amantes de si mesmo. E quando o nosso orgulho for tocado, nós reagimos na carne. Por quê? Porque não estamos pensando na honra da glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos pensando em nossa honra. Ele me ofendeu. Eu tenho de fazer uma revolta. Eu não aceito, eu não aguento. Que é isto? Amantes de si mesmo. É a reação da carne. É o amor próprio. Mas, se estamos pensando como devemos, na glória do nosso Senhor, nós não vamos pensar muito naquilo que nos ofende. Nós estamos vendo nesta epístola, e a Escritura nos mostra que é possível, em dias maus e difíceis, ser guardado. Nós vemos Paulo, por exemplo. Ele era apóstolo, mas ele era de carne e sangue igual a nós. Ele podia sentir como nós. Mas como ele foi maltratado e desprezado, mal apreciado, homem de Deus que estava disposto a gastar e se gastar pelo nome do Senhor Jesus e pelo bem do seu povo. O mundo manifestou que o servo não é maior do que o seu Senhor.
E como o nosso Senhor Jesus Cristo foi desprezado e maltratado, assim o seu servo Paulo. Mas ele não frouxou, firme. Por quê? Porque ele disse, estou pronto, não somente a ser ligado, mas a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi conservado e podia encarar a morte tranquilo. Por quê? Porque ele disse, e não era exagero, não estava se gabando. Ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para honrar e servir o seu Senhor e Salvador era o alvo da vida dele. A morte tinha perdido o seu aguilhão. Para ele era muito melhor. Estava olhando para Cristo. Que Deus nos ajude a seguir estes bons exemplos que temos nas Sagradas Escrituras. Nós estávamos vendo ontem de noite aqui como neste livro se destaca o valor, a suficiência, a importância das Sagradas Escrituras. Nós não podemos pôr ênfase demais nisto. Em cada capítulo, a nossa atenção é chamada às Sagradas Escrituras. E onde nós acabamos o nosso estudo ontem, fomos lembrados que estas Escrituras vêm de Deus e são o suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Para tudo que Deus quer que nós façamos, nós vamos encontrar direção, nós vamos encontrar luz, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras como devemos fazer, o que devemos fazer e como devemos fazê-lo. É por isso, sem dúvida, que no começo do nosso capítulo agora, Paulo diz a Timóteo, e ele diz com uma ênfase fora do normal, ele diz, conjuro-te. Não era apenas um bom conselho, mas ele diz, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e por sua vinda e o seu reino, na presença diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e à luz da sua vinda e do seu reino. Disse Paulo que pregues a palavra, ou que possamos nos lembrar desta frase. Esta palavra que vem de Deus, esta palavra toda suficiente é para o povo de Deus, para que o pecador seja salvo, para que o crente seja salvo na sua vida aqui. Esta palavra nós temos de anunciar, que pregues a palavra. É interessante como ele fala
virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. A sã doutrina. Onde é que se encontra? Na palavra. Que pregues a palavra. É porque o ensinamento que há de produzir saúde espiritual no povo de Deus, nós encontramos nesta palavra. E Paulo advertiu, virá tempo, não vão querer ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade. Veja só. A palavra, a boa doutrina, a verdade, tudo nós temos neste livro. Oh, que nós possamos dar mais valor e tirar mais tempo para ler, aprender e pôr em prática o que aprendemos. Mas Paulo está dizendo, não vão querer ouvir. Isto é com eles. Mas o dever de Timóteo era de pregar a palavra. Não era de modificar nenhuma palavra. Não era para diluir nada, para ser mais aceitável aos que preferem fábulas. Não. Pregue a palavra. É isso que Deus tem para a humanidade, crente ou descrente, que pregues a palavra. Não vão querer ouvir, mas isto é, como disse, é com eles. O dever de Timóteo, o nosso dever, não é de fechar o livro e sentar em casa. Não. Pregue a palavra. Quer ouvir, quer deixem de ouvir. Querendo ouvir ou não querendo. Era para pregar a palavra. Eu espero que Deus nos ajude a entender isto e a pôr em prática. A linguagem aqui é forte. Eu não penso por um momento que Timóteo estava afrouxando e querendo desistir. Não. O apóstolo estava animando Timóteo naquele caminho em que ele estava. E a palavra é para nós. Pregue a palavra, ele diz. Sofre as aflições. Pregar e sofrer. Pregando a palavra, não vai receber aplausos, não vai receber galardão aqui. Não. Aqui não é o tempo de recompensa. Aqui é o tempo de, Paulo diz, sofrer. Ser criticado, desprezado, mal entendido. Sofre as aflições, diz o apóstolo. Ele diz mais. Faze a obra de um evangelista. Era para Timóteo pregar, ser sóbrio em tudo, sofrer e fazer a obra. Fazer a obra. Havia trabalho para fazer. E ele diz mais. Ele diz, cumpre o teu ministério. Deus tinha lhe dado
serviço para fazer. Não era para desistir. Não era para fugir. Não era para deixar por metade. Porque não queriam. Então vou para casa. Não querem. Não. Ele estava servindo o Senhor. E o Senhor tinha lhe confiado uma obra a fazer. Então diz o apóstolo, cumpre. Vá até ao fim. Não deixe nem mal feito, nem feito por metade. Paulo deu o bom exemplo. Como vemos nos versículos seguintes, ele fala da sua partida. Ele tinha cumprido o serviço que o Senhor lhe deu a fazer. E ele podia dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha dado o bom exemplo. E nós podemos pensar por um momento nisto. O homem, ao fim da vida, olhando para trás, sem pesares, sem remorso, não. Olhando para frente, com certeza e firmeza. Às vezes o crente não aproveita a sua vida como Deus quer. E quando chega ao fim, olha para trás e diz, se eu tivesse outra oportunidade, se eu tivesse, não vai ter. A lição é para nós, não perder a nossa vida para o mundo e para as coisas inúteis, coisas passageiras, coisas que nada valem para a eternidade. Aos olhos dos homens, Paulo podia ter sido insensato, como ele vivia, tenha pena de si mesmo. Não. O Senhor Jesus discerniu nisto, não a voz de Deus, mas de outro. Paulo estava disposto a gastar e se gastar. E quando chegou ao fim, tendo completado a sua carreira, ele estava tranquilo que tinha a aprovação do seu Senhor. No resto do capítulo, nós temos várias pessoas mencionadas e pedidos que Paulo tinha de fazer a Timóteo, pessoas que ele mencionou e fala também de si, da sua própria experiência, mais uma vez, sendo julgado perante aquele tribunal. Poucos estavam dispostos a acompanhá-lo. Não. Ele diz, todos me desampararam. Bom exemplo ele deu. O caminho era duro. O caminho era perigoso. O caminho era difícil demais. O desampararam. Mas ele podia dizer, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. O Senhor, quando outros o desampararam, ele podia provar da presença e da força do auxílio que vinha
do Senhor. Eis que estou convosco, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele provou isto na experiência dele. E, mais uma vez, nós vemos para que por mim fosse cumprida a pregação. Ele não desistiu. Deus lhe deu oportunidade mesmo naquela ocasião, perante tantas pessoas, de entregar a mensagem de Deus. Deus o fortaleceu. O Senhor o assistiu. E ele teve a satisfação de mais uma vez ter cumprido o seu dever. E ele diz, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E assim, nós vamos pensar nestes versículos e espero que Deus ajude a não perder tempo. Eu falei talvez um pouco demais, mas vamos começar a pensar nestes primeiros versículos. Estamos vendo a importância de fazer conhecido a palavra e não há substituto. E Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e por sua vinda e o seu reino. Na presença de Deus e do Senhor Jesus, à luz do futuro, da sua vinda e o seu reino. Paulo e nós temos o dever de anunciar a palavra. Timóteo, ele tinha a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Talvez não na forma que nós temos, na forma de um livro, mas pelo menos na sua cabeça, no seu coração, tinha as Escrituras. Era para ele ficar perfeitamente instruído para toda boa obra, como nós lemos no final do capítulo 3. Qual obra? Parece-me que o apóstolo Paulo, ele escolhe um aspecto da obra. Ele diz no versículo 1, conjuro-te, pois, que pregues a palavra. Que pregues a palavra. Então, ele era instruído para toda boa obra. Mas o apóstolo está incentivando a Timóteo para pregar a palavra. Então, esta obra, Uma parte da boa obra, de toda boa obra. E esta palavra, nós estamos vendo, eu entendo, como já falei, do versículo 15 do capítulo anterior, e os versículos seguintes, é para a salvação do pecador e a salvação do crente. A palavra. Se quisermos evangelizar o pecador, não temos de adotar outros métodos modernos ou novos. A palavra. Se queremos o bem e o progresso e a conservação do povo de Deus, que temos a palavra. Em qual sentido vamos entender a palavra vivos aqui?
fisicamente vivos ou espiritualmente vivos? Olha, nós não precisamos ocupar muito tempo nisto. E vivos e mortos. Eu acho, mas não sei. Talvez ele está simplesmente dizendo, os que estão vivos na terra e os que já morreram. É verdade, em todo caso. Se refere os vivos como os que são salvos, bom. Se refere aos mortos, os que estão em seus pecados, ainda permanece. O Senhor Jesus, como nós lemos em João capítulo 5, foi constituído por Deus como o juiz. Para mim, ele está falando dos vivos e mortos fisicamente, porque nós nunca lemos de um julgamento dos vivos no sentido espiritual, pessoas de um julgamento das pessoas salvas. Então, para mim, estamos pensando no julgamento das nações vivas e do grande trono branco. Há de julgar os vivos e os mortos. Eu concordo com isto. Isto é interessante à luz do capítulo. Sim. Paulo mesmo está enfrentando a morte. Sim. Mas ele diz, a questão de ser vivo ou morto não muda nada. Nós estamos servindo um Senhor que vai julgar os dois. É neste sentido, acho. Pedro, em Atos capítulo 10, falou no juiz dos vivos e dos mortos. Eu acho que era neste sentido que os seus ouvintes iam entender. Mas, se quisermos pensar em vivos e mortos, alguns pensam em Mateus 25, os vivos e os mortos, Apocalipse capítulo 20, está tudo certo. Mas a maneira simples de pensar o estado físico, os vivos e os mortos. Mas, seja como for, se destaca o Senhor Jesus como o juiz e nós somos responsáveis. E antes de chegar aquele dia em que ele vai vir para julgar, agora ele está concedendo um dia para salvar. Sim. Então a importância que Paulo destaca aqui, faz a obra de um evangelista. Sim. Para a salvação dos pecadores. Sim, eu queria dizer mais ou menos a mesma coisa. Será que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, escute, o juiz está pronto para julgar. Ele vai julgar os vivos e os mortos. É para você se esforçar para pregar a palavra, sim, na tentativa de resgatar pessoas antes desse dia. O que se destaca é a solenidade deste mandamento que Timóteo recebeu. O apóstolo diz, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e à luz do que é para frente. Agora é a época de pregar a palavra, mesmo encontrando indiferença e oposição, porque creio que nós vemos as duas coisas. Sem dúvida, encontramos as duas coisas hoje e acredito que era a experiência de Timóteo também. Instes a tempo e fora de tempo. Em toda a ocasião, estava pronto. Este é o seu serviço. Este é o seu trabalho. Fazer conhecido a palavra. E por meio da palavra, ele diz, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina.
fazendo-nos pensar no capítulo 2, ensinando, instruindo com mansidão os que resistem. Assim, Timóteo, com paciência e perseverança e compaixão, era de fazer conhecido a palavra como servo de Deus, porque todo mundo precisava ouvir. O senhor destacou na introdução essa frase no início do versículo 2, eu acho muito importante. Pregues a palavra. Em primeiro lugar, nós temos uma mensagem que nós temos que pregar. Eu sei que entregamos folhetos, isso é importante. Conversamos com pessoas sobre o Evangelho, isso também é importante. Mas não podemos deixar a pregação do Evangelho. Temos que anunciar publicamente essa mensagem. E o que temos que anunciar? Nós lemos pregues a palavra. Então, às vezes, quem sabe, nós vamos contar algum caso para ilustrar alguma coisa, mas, em princípio, nós deveríamos pregar a palavra. Não há dúvida. Quando o Senhor Jesus estava aqui, ele pregava a palavra também, mas muitas vezes serviu-se de ilustrações para ajudar na sua pregação, e isso é perfeitamente em ordem. Antes desse tempo e fora de tempo, quer dizer, quer o momento pareça oportuno, quer não. Era para pregar e continuar pregando. Estar pronto, estar disposto. E esta palavra que o Espírito usa para convencer do pecado, para corrigir e para encaminhar e animar o ouvinte no caminho certo. Senhor Henrique, de vez em quando, colocando na prática, os irmãos não têm exercício de convidar um irmão para ajudar na pregação, mas pega ele na porta, 2 minutos antes de começar a pregação. Será que está certo? Olha, Timóteo era para estar disposto em toda hora. Então, acredito, mesmo não convidando, ele tinha uma palavra para a ocasião. Talvez, irmãos exercitados, podíamos estar preparados para toda a boa obra. Como é que está sendo entendido que pregues a palavra? Será quando vamos ocupar uma plataforma? Se alguém acha que a plataforma lhe é negado, a esquina aí está aberta e pode pregar à vontade. E fazendo isto, vai em outra esquina e pregar a palavra. E as vilas por aí estão cheias de pessoas e pode levantar a sua voz como trombeta e pregar a palavra. Só a respeito do seu Greg, eu ia dizer, se ele está na sua localidade, é acostumado a ser convidado, mas se você chega em algum lugar que é um pregador do Evangelho, alguém lhe convidando, o senhor vai levar uma palavra para pregar naquela ocasião, né? Seu Tomás tem alguma coisa, um comentário para fazer?
É quase como o pregador com 2 minutos só de aviso. A palavra de Deus em 2 Timóteo. É interessante, ligando as referências, conserva o modelo das sãs palavras. E o que nós tivemos esses dias que maneja bem. Conserva, maneja bem. Isso é importante. E ontem, a palavra inspirada garante a sua eficácia. E agora, no caso de conservarmos o modelo, de sabermos manejar bem a palavra, e de conhecermos a palavra inspirada, estamos armados e preparados para pregar. Pregai a palavra. Certo. Sim. Nada agora, como o Senhor disse esses dias, agora não vamos depender de profecias, revelações. Nessas alturas, terminando, vamos dizer, o 1º século, o destaque está na palavra escrita, estabelecida, que seja pregado, não mais em profecias eventuais. Sem dúvida alguma. Então, daí a necessidade de cada crente conhecer melhor, conhecer bem a palavra, procurar ler e entender para poder fazer conhecido o que está escrito. Seu Henrique, estou pensando sobre o convite. Eu tenho esse problema. Quem sabe outros irmãos estão passando por essa dificuldade. Eu creio que aqueles irmãos que estão na ceia do Senhor, que estão na escola dominical, que estão 40 minutos antes da pregação para a oração na peça, por que esperar para convidar somente na hora de começar a reunião? Não, era muito melhor avisar o quanto antes. Claro, não tem dúvida. E então, vamos adiante, porque o relógio vai adiante. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. A sã doutrina, onde se encontra na palavra. A palavra é sã doutrina. E nós vemos aqui pessoas não querendo ouvir. Mas isto não é novidade. Era sempre assim. Porque o Senhor Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mesmo quando ele pregava, nem todos tinham ouvidos para ouvir as suas palavras, o seu ensinamento. Mas, sem dúvida, aqui está ligado com o que temos em capítulo 3, os últimos dias, que são os nossos. E nós estranhamos, não querem ouvir. Mas devemos dar graças a Deus que ainda alguém tem ouvidos para ouvir. Mas uma coisa certa, não querendo ouvir, não cabe a nós modificar a nossa mensagem para o gosto do ouvinte. É isso que nós temos aqui, e estes são falsos ensinadores, falsos. E nós estamos vendo que não há falta. Nós estamos vendo aqui que a maioria não vão querer ouvir a verdade. Vão querer ouvir
o engano. E assim, não é nada difícil de ajuntar os que hão de lhes falar de acordo com o seu gosto. E tem grandes reuniões, grande movimento, grande progresso no caminho espaçoso. Senhor Henrique, aqui no versículo 3, começamos a entender ainda mais a urgência da exortação do versículo 2. Nós lemos, pregues a palavra. No versículo 1 nós lemos do julgamento vindouro. Então, à luz do fato que os vivos e os mortos serão julgados, temos que urgentemente pregar a palavra, mas ainda mais, à luz do fato que antes deste juízo vindouro, verão um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não temos muito tempo para pregar. A rejeição da sã doutrina, o versículo mostra logo quem prega vai ser rejeitado. É importante ver isto. Quer dizer, se nós vamos pregar a verdade, tais pessoas não vão querer e vão selecionar. Mas homens para pregar a verdade? Não. Para combinar com as suas más caminhos maus, com seus pecados. Gosto. O caminho que não seja de acordo com a palavra de Deus é mau. Mas eles podem estar pregando coisa tão linda, mas falando em paz, falando em caridade, falando em amor, falando em ajudar o próximo, tanta coisa bonita. Mas não é o que o ouvinte precisa ouvir. Não é o que convence pecador ou crente do seu erro. Não é o que desvia do caminho errado. Não é o que apresenta o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi desprezado e rejeitado. É bom lembrar-nos que toda a palavra há de conduzir a Cristo, apresentar a Ele como Senhor e Salvador e exigir submissão à autoridade dele. Esta é a palavra, esta é a sã doutrina. Há de nos levar a Cristo e a nossa responsabilidade para com Ele. Nós lemos que essas pessoas amontoarão para si doutores. Sim. Parece que eles mesmo convidam. Sim. Os pregadores que eles mesmos querem ouvir. Sim. Ontem nós observamos as mulheres nécias abrindo a porta, convidando os falsos ensinadores a entrar. Porque simplesmente elas querem ouvir esse tipo de coisa. Sem dúvida. Rick, o versículo 4 fala: desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. São de dentro da igreja? São falsos? A quem confessaram a fé e se desviaram? Desvio da verdade. O que se apresenta aqui não é meia verdade. Se viramos as costas à verdade, então o que encontramos é fábula. Erros humanos. Contos de acordo com o gosto do homem.
e desviarão os ouvidos da verdade. A verdade ou fábulas. E não temos meia termo. Que Deus nos ajude a fixar os olhos na palavra e que os nossos corações estejam para receber. Seu Henrique, não querendo desviar a atenção do estudo, mas aqui no versículo 3 fala de um tempo, virá um tempo, algo futuro. Versículo 4, desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Estamos vivendo em 2007, muita coisa nova tem sido criada e a gente não sabe o que se ensina nas escolas, mas eu tenho pensado não de hoje, já de muito tempo, nossas crianças, elas estão sendo ensinadas a pedir não mais para um Pai Celestial, não, para o Pai Celestial não, para o Papai Noel. Nossas crianças não são mais levadas numa seriedade, vamos esperar o Senhor Jesus. Na escola estão ensinando a esperar o Papai Noel vir de helicóptero. Então, o que está acontecendo? Estamos vivendo um período de fábulas. A Páscoa. Não. Parece, então, tudo é fábulas. Infelizmente, em muitos ambientes que se dizem evangélica, há muita fábula. Mas nós estamos avisados aqui e cabe a nós firmar os nossos olhos na verdade e entendê-la bem e fazê-la conhecida. E Timóteo era para fazer isto e nós também. O fato que vai ficar difícil, vai ser rejeitado se anunciar a verdade, a tendência seria diminuir o tom da verdade, para ficar popular, para ficar aceito, para ser bem visto. Meus irmãos, há um perigo aqui para todos nós. Saber a verdade e não falar, porque nós sabemos nossos dias é difícil tocar este assunto, mas irmãos, devemos notar, Paulo diz para Timóteo, ser sóbrio, pregue a palavra, não diminuir nada, mesmo que deixe a pessoa fora da popularidade. Nós devemos ler e meditar nesta passagem, o primeiro versículo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, à luz do futuro. É o nosso dever. Nós não devemos nos importar do que eles estão fazendo lá. E lá todo mundo vai. E lá fazem assim. E lá a pregação é diferente. Nós temos de imitar o que fazem lá. Lá é com eles. E as fábulas com eles. O que nós precisamos é de atentar cada vez mais às Sagradas Escrituras e fazer conhecido a sua palavra, a sua mensagem. Isso é o nosso dever. Se querem ouvir, bom. Se não, a responsabilidade nós cumprimos e eles terão de prestar contas. Mas não devemos desistir.
essa atitude nós devemos reconhecer como pecado. Eles não querem, não adianta convidar, não adianta ir lá, não adianta. Não, essa atitude é pecado. Não. Para nós é fazer conhecido a palavra. A atitude do ouvinte, ele terá de prestar contas não a nós, mas a Deus. Nós temos de cumprir o nosso dever e vemos aqui, ser sóbrio em tudo. Não é ser levado com a onda, com o movimento novo e a agitação e a coisa que está por aí. Não. É nada de leviandade, seriedade, sinceridade, sóbrio. Sofre aflições. Interessante, fomos lembrando disso na primeira noite, como em cada capítulo somos lembrados daquele que há de servir a Deus. Não é mais grau, não é mais posição no mundo, não. É o caminho de desprezo quanto ao mundo. Não só não é grau de desprezo, mas oposição, aflições, é criticado. Paulo estava provando isto. Aflições, e ele avisou a Timóteo: sofre, pois, comigo, como bom as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E diz aqui, sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Fazendo a obra de evangelista, anunciando a palavra, ele ia encontrar aflições. Não há dúvida que todos aqui estão conscientes que estamos vivendo os últimos dias. Os dias que vivemos é um apelativo para atrair as massas, grande número de pessoas. E os meios de comunicação que existem hoje, compreende? Na mão desses homens, se torna um meio para falarem aquilo que vai atrair as massas. Grande número de pessoas, mas não com a verdade. Timóteo não tinha nada com isto. E nós deixamos com eles. Vamos fixar os olhos neste livro e fazer o que manda. Nós estamos lendo aqui sobre o povo que não vai querer ouvir a verdade. Mas talvez que muitas vezes não compreendemos bem. É feita uma série de pregações, são distribuídos alguns milhares de folhetos, não chega ninguém, talvez chegue 1 ou 2. Pessoas assistem 3, 4, 5 semanas, não se salvam. Mas muitos de nós estamos cobrando dos pregadores. Por que não se salvam? Estamos querendo ouvir um resultado bom. Mas na realidade nós estamos vendo aqui que devemos fazer a vontade de Deus, anunciando a palavra. E o resultado é Deus que vai dar. Se o homem der o resultado, o que muitas vezes acontece, pessoas se dizem salvas, daqui a pouco não são salvas. E faz o anúncio de tantos que se salvaram, passa 1 ano ou 2, onde é que estão eles? Não se fala mais. Então acho que a nossa atitude deve ser oração e não pressão. Sem dúvida, sem dúvida. O nosso dever é pregar a palavra. Então,
se estes não querem ouvir, vamos noutra esquina, vamos noutra fila, vamos mais adiante. E assim vamos espalhando a palavra e como a Bíblia ensina. Semeou aqui hoje, não apareceu nada, mas quem sabe daqui a 6 meses, ao invés de alguém que se disse salvo se sumir, semeando e esperando em Deus, depois de 6 meses aparece fruto. Temos que confessar o que seu Carlos acabou de dizer. Mundialmente, a gente vê o resultado, quem sabe, de um evangelho pouco mais fácil para a pessoa se dizer salvo, logo batizado, trazido para a comunhão, e logo estas pessoas não têm interesse na verdade. Querem introduzir mundanismo, desobedecer a palavra de Deus. E alguém que ensina a verdade, ele não é um bom pregador, vamos arrumar outro. Irmãos, isto está acontecendo em 2007. Seguindo o que nós temos nesta passagem, evita tudo aquilo. Seu Henrique, a palavra ministério aí no final do versículo 5, cumpre o teu ministério. A palavra é um serviço que o Senhor confiou a Timóteo, deu um dom para ele fazer isso, e Timóteo era responsável a prestar contas ao Senhor por isso. Exatamente. Nós temos o mesmo pensamento em Colossenses sobre Arquipo. Diz Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Não era para deixar por metade ou desistir. Não. É serviço que o Senhor entregou, a Ele terá de prestar contas. Ele é responsável ao Senhor e não é fácil, não aparece o resultado já, mas persevera, não desiste. Então, Timóteo e nós não era para fugir sem cumprir o nosso dever. E vamos adiante, porque o relógio está correndo. Vamos olhar 6 a 8. Paulo está no fim da vida, não por ser doente, mas ele sabia que daqui a pouco ele ia ser martirizado. E está tranquilo. E ele vê a sua vida como sendo uma libação. Já estou sendo oferecido por aspersão. Ou já estou derramado como libação. E o tempo da minha partida está próxima. Ali no versículo 5, seu Henrique, mas tu, ele faz um contraste nítido com aqueles descritos nos 2 versículos anteriores. Mas tu, nós temos uma série de 4 exortações, bem curtas, em rápida sucessão. Meditando nisso com calma, a gente percebe que ele fala aqui como se ele estivesse aproveitando as suas últimas respirações. Pois ele diz no versículo 6, por quê? Eu já estou sendo oferecido. A morte era iminente para o apóstolo Paulo. E dá para sentir a urgência das exortações ali no versículo 5.
Pois eu pensei que chamei a atenção ao que temos em versículo 5, de sofrer, fazer e cumprir. O senhor pegou o que eu disse. Parece que ele está aproveitando as suas últimas respirações, só para dar estas últimas exortações para o seu filho na fé. Não há dúvida. A morte estava bem próxima. Sim. E ele está dando o bom exemplo aqui. Combati o bom combate. Ele viu a sua vida cristã como uma luta, mas não desistiu. Combati o bom combate. Acabei a carreira como uma corrida. E ele correu bem. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele deu o bom exemplo. Agora ele podia dizer, acabei a carreira. E ele tem exortado a Timóteo a guardar o depósito. É isso que ele tem feito. E tem entregado inteiro o que tinha recebido. Guardei a fé. Eu vejo a fé como o ensinamento. O senhor concorda que todos nós deveríamos viver a nossa vida à luz dessas últimas horas que vemos aqui? Isto quer dizer que somente uma pessoa salva, que tem andado bem durante a vida, pode chegar ao fim assim e fazer duas coisas: olhar para trás com uma certa satisfação e olhar para o futuro com plena confiança. No mundo, quando uma pessoa famosa morre, todo mundo fica falando só no passado. Só no passado, nunca fala no futuro. Mas a pessoa salva pode dizer desde agora e falar com confiança sobre o futuro. Mas queremos chegar ao fim, não somente pensando num futuro seguro, mas olhando para trás e pensando numa vida útil aqui. Seu Henrique, no livro dos Atos, capítulo 20, esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele disse: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que bom exemplo para todos nós. Não há dúvida, combina com o que temos aqui. Quando ele diz combati o bom combate, ele está se referindo à sua atuação no combate ou referindo-se à causa, o quanto valia aquela causa, valia mais que a própria vida? O que era o bom combate? O bom combate. Eu simplesmente entendo que ele trata da vida do cristão como um combate. É um bom combate. E ele não tinha nada de remorso quanto à parte que ele fez nesta luta. Combati. Ele não desertou, ele não desviou, não falhou. Lá estava ele, bem como bom soldado, no posto dele, no lugar dele. Nós todos sabemos que ele combateu bem, não temos nenhuma dúvida disso, né? Ele combateu bem. Mas eu penso que ele está realmente dizendo, eu participei de uma causa que valeu a pena. Era o bom combate. Ele aqui está prevendo a sua morte, como nós sabemos aí, né? Está falando da sua morte, acabou a carreira, ele tem colocado seu corpo em sacrifício vivo a Deus,
Mas em outras ocasiões ele havia sido preso, foi libertado, e agora desta vez ele sabe que não vai sair mais, vai ser morto, é isto? Ele sabe que agora está no fim da carreira. Estas tardes, seu Henrique, nós ouvimos de vários sacrifícios, holocaustos, manjares, sacrifícios pelo pecado, até sacrifício pacífico foi mencionado. Mas aqui nós temos aspersão de sacrifício. O que é isso? Como diz aqui, estou sendo derramado como libação, porque nós ouvimos esta semana da libação que foi derramado no holocausto, em cima. E assim Paulo apresentou a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora, no fim, está sendo derramado como uma libação. E já tem sido dito outras vezes, já tem sido dito em outras conferências que essa libação era a menor parte do sacrifício, né? Como é? A libação era a menor parte do sacrifício. Sim, não tem dúvida. Então, ele pode olhar para o futuro e ele estava tranquilo que não era como ouvimos de outro desqualificado. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Henrique, sou eu aqui. Vamos lá. Não, só que me chama a atenção perseguição, dor, sofrimento, choro, apedrejamento, prisão, surra, e ele chama o bom combate. Tudo isto, o bom combate. O que tem para dizer sobre isto, Sr. Tomás? Nós sabemos que hoje há muitas pessoas sofrendo em presídios, etc. Mas combateram o pior combate, perderam a saúde e a liberdade, à procura da bebida alcoólica, do crime. Perderam a sua vida, um combate horrível, negativo e sem fruto. Mas sofrer essas coisas na promoção da mensagem do Evangelho é nobre, é alto, é o bom combate. Não quer dizer que o sofrimento seja menos. Não. Mas a causa era nobre. Está certo? Não seria então o fato de sofrer, mas a causa por que sofre. A causa nobre. Então, ele tem em vista a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos os que amarem a sua vinda. E eu não posso pensar que se refere a todos os crentes. Mas diz todos os que amarem a sua vinda. Porque em seguida nós temos Demas. Me desamparou amando o presente século. Sem dúvida, não podia dizer de Demas que estava amando a sua vinda. Será que esta coroa prometida não significa a que ponto Deus valoriza
serviço prestado no mundo onde seu filho foi rejeitado. Tendo em vista a sua vinda. Quem ama a sua vinda é peregrino aqui. Não se conforma com este mundo passageiro. Sim. Deus valoriza isto. Sem dúvida. Pessoas que não se acham bem no mundo onde seu filho foi rejeitado. Estão, mais uma vez, estão olhando para Cristo. Ele é o alvo da sua vida, das suas afeições. Estão servindo, olhando para Ele e se lembrando do futuro com Ele. Não é um futuro aqui. Então, Paulo, sem dúvida, amava a vinda do Senhor. Quer dizer que ele ansiava por aquilo, desejava que aquela vinda acontecesse, Sr. Henrique? Ele servia à luz da vinda do Senhor e estar com Ele no seu reino. Os Tessalonicenses também faziam isso. Servindo a Deus, esperando dos céus a vinda do seu Filho. É isso mesmo. Sr. Henrique, será que todos nós, quando se salvamos, parece que não estamos nem pensando em combate, em sofrimento. Ficamos tão felizes de ter escapado do sofrimento, do inferno, e agora parece que nos pega de surpresa quando tem que enfrentar. Chega alguma coisa sobre isso, senhor? Não tem dúvida. O crente novo tem muita coisa a aprender. E já na experiência, ele começa desde logo a aprender. E surge dificuldades e problemas, e ele vai encontrar nas Sagradas Escrituras a explicação do porquê. A coroa da justiça é a coroa que se ganha por justiça? Ou é uma coroa que aquele que a ganha merece? Sendo uma recompensa justa. Todas as coroas, entendemos, são galardões. Então, neste sentido, são merecidos. Não é? São coroas mesmas? A forma nós vamos ver naquele dia. Temos de andar, porque Deus me desamparou, amando o presente século. Então, Deus não deu bom exemplo. Deus, uma vez, era cooperador. Deus, uma vez, merecia uma recomendação diferente, mas é triste e é um aviso. Um irmão que hoje coopera não é garantia que continue até o fim da jornada. As dificuldades, os sofrimentos, as aflições, parece que Deus queria evitar e escolheu um caminho mais fácil. Demas me desamparou, amando o presente século. Logo depois daquela expressão que nós vimos, aos que amarem a sua vinda, poderíamos dizer que há aí exatamente o contraste entre um e outro. Os que amam a vinda do Senhor Jesus são aqueles que não amam
o presente século. E se definirmos bem, e aí eu gostaria que o senhor deixasse bem claro isso, o que é amar o presente século? Será que simplesmente estarmos nas reuniões? Será que simplesmente estarmos como os demais, sem aquela dedicação que é devida, sem aquela preocupação com o trabalho de Deus? Será que seria isso ou teria mais? Pode nos ampliar esse assunto? Podia incluir muita coisa, mas eu vejo no caso de Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas podia ver, perto de Paulo era perigoso. Paulo estava preso. Havia perigo para Demas também ser preso. Paulo estava em perigo de ser morto. Demas queria viver mais um pouco aqui. Então, o que vai fazer? Ele simplesmente foi, ao meu ver, foi para Tessalônica, onde estaria mais afastado de Paulo, do perigo e da ameaça da morte. Lemos mais tarde, todos me desampararam. Exatamente. Então, esta ida de Demas para Tessalônica, Paulo podia detectar, quase se tornando um espírito do ambiente, ficar perto de mim. É difícil. E ele quis mais a vida do que servir a Deus em morte. Nós sabemos que nessa época havia esse perigo de morte e fica bem claro para nós entendermos. Mas eu estou pensando no aspecto prático para nós hoje. Eu quero saber se eu hoje estou amando o presente século ou não. Nesse aspecto, nós não estamos aqui, graças a Deus, correndo perigo de morte, mas na nossa vida prática, para que nós tenhamos isso bem alerta para nós. O que é isso para nós hoje? Várias coisas e coisinhas podem intervir entre o crente e a vontade do Senhor. E o caminho que Ele tem para nós trilhar pode importar desprezo, pode importar mais prejuízo material. Se eu fizer isto, aquilo, então eu não posso ganhar aquilo e outra coisa. Se eu fizer, então vão criticar, vão fazer troça, eu vou perder amizade com fulano. Todas estas coisas. Eu creio que a figura do atleta no capítulo 2 nos ajuda. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Então, amando o presente século seria deixar as coisas legítimas da vida tomar conta e tomar o lugar que Deus deveria ter nas nossas vidas. Sem dúvida. E vamos deixar Demas, porque ele não é o único que temos aqui. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Não vamos ficar até o fim da reunião com Marcos, mas não vamos passar por cima dele. Eu só ia lembrar, Marcos não fez algo parecido com o que Demas fez. Quando o caminho ficou duro, ele deixou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém, mas depois se recuperou. Aqui vemos Paulo dando uma palavra boa sobre ele. Espero que Demas também se arrependeu um dia, mas
A Bíblia não fala disso. Mas nós sabemos que entre a falha de Marcos, de que nós lemos no livro dos Atos, e até aqui passaram muitos anos. Marcos teve oportunidade de reconhecer a sua falha, de se firmar, de se recuperar e de conquistar a plena confiança do apóstolo. Sem prolongar o assunto, tem outros nomes aqui, não precisa ampliar o assunto. Demas me desamparou, a gente precisaria conhecer as circunstâncias daquela ocasião. Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Crescente para a Dalmácia, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Outros saíram também. Mas tem uma grande diferença. Não diz Crescente e Tito amaram o presente século. Só podemos entender que eles foram para estes lugares a serviço do Senhor. Não temos nenhuma sugestão de falha e nós não vamos colocar. E o versículo 12, ele diz, também enviei Tíquico a Éfeso. Exatamente. Provavelmente ele enviou aqueles outros. Então, Paulo estava sentindo falta dessa capa e os livros e os pergaminhos. E pediu a Timóteo para trazer. Interessante, Paulo, chegando ao fim, ele tinha estes livros que dava valor, queria ler e talvez queria ainda escrever alguma coisa e queria ter estes livros e pergaminhos. Nós temos o caso de Alexandre o Latoeiro. Nós lemos de outros Alexandre na Bíblia e acredito que aqui este é distinguido dos outros por ser o latoeiro. E era para Timóteo cuidar dele, porque ele tinha se manifestado como inimigo e oposto ao apóstolo e à obra. Então, resistiu muito às nossas palavras. Alexandre era para ficar à distância. Seu Henrique, cada vez que eu leio José Dias, uma coisa me chama a atenção, como Paulo procurou tratar de detalhes antes da sua partida. Será que isso não tem algum ensino para nós? Livros, pergaminhos, avisar de coisas que aconteceram, detalhes que ele procurou deixar. Ele estava esperando ser julgado e morto, mas até lá ele não cruzou os braços e disse, agora vou esperar até aquele dia. Não. Até lá ele estava ativo e ocupado e trabalhando. Uma capa e alguns livros eram todo o patrimônio do apóstolo no final da sua vida. Né? Uma capa e alguns livros era todo o patrimônio do apóstolo nos seus últimos dias. É só isso de que nós lemos, pelo menos. Devemos prestar atenção nisso, nesses dias de evangelho da prosperidade que tanto se ouve ao nosso redor. Né? É interessante. Alô, senhor Henrique? Aqui. Lá, sim. Senhor Henrique, passando por cima desses versículos, eu queria fazer uma pergunta, vamos ver se eu vou conseguir.
Hoje, no caso, não temos alguém na semelhança de Paulo para mandar vir ou mandar ir um certo irmão. Hoje não temos. Não, isso não é um princípio. Ele era um apóstolo. Sim. Só por isso ele tinha essa autoridade de mandar ir e vir um certo irmão. Ao mesmo tempo, se lembra, eu não me lembro bem, estava lendo esses dias, Paulo rogou muito Apolo, e Apolo não achou conveniente ir naquela ocasião. Assim, acredito que mesmo aqui, ele disse, enviei, qual é o versículo este? Também enviei Tíquico. Eu não estou vendo isto como realmente Paulo enviando Tíquico numa missão mas era mais o que acontece em todos os tempos, uma intimidade entre eles, e Paulo não estava livre e sabia da situação lá em Éfeso e achou, mas Tíquico é o homem indicado para talvez levar esta carta e ajudar lá. Mas não foi caso como Paulo sendo Papa com autoridade para mandar um para lá e outro para cá. Eu estou tomando em consideração aquele versículo sobre Apolo. Lá estava uma situação e Paulo achou muito bom que Apolo fosse. Mas Apolo disse, não, eu tenho isto, aquilo, não é hora para eu fazer isto agora. Mas mais tarde, se Deus permitir. Eu entendo mais neste sentido. Seu Tomás ia dizer alguma coisa. Estes irmãos estavam trabalhando em plena comunhão uns com os outros, cooperando e ajudando. E harmonia. Acredito em mais isto. Os pergaminhos eram mais importantes para o apóstolo que os livros, né? Principalmente os pergaminhos. Sim. Talvez contivessem parte do Antigo Testamento? Pois quem sabe. Então, mesmo sendo idoso, sem liberdade, numa prisão lá em Roma, ele valorizava a palavra de Deus. Não tem dúvida. Então, o nosso tempo voa. Versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Todos me desampararam. Mais uma vez, viram o perigo e acharam melhor salvar a sua própria pele, amantes de si mesmo. Eu mesmo, espírito. Mas nós devemos notar o que diz em seguida, que isto lhes não seja imputado. Maravilha, o mesmo Espírito do Senhor Jesus, o mesmo Espírito de Estevão. Ele não estava nem no íntimo pensando, espero que eles sofram por causa disso. Não. O desejo dele era que não sofressem por causa da sua falha, da sua fraqueza. Com isto, notemos a última frase no versículo 14, que melhor é lido na atualizada. Aqui em versículo 14, o Senhor lhe pague segundo as suas obras.
parece que não é a ideia certa. A atualizada diz que o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não é desejo da parte de Paulo, mas é fato que ele afirma que o Senhor há de tratar com ele segundo as suas obras. Mas não é o desejo de Paulo, mesmo para este homem que se manifestou tão oposto. Mas ele diz em versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Maravilha! Os homens podiam falhar, mas o Senhor não falhou, não o desamparou, mas lhe deu a força necessária. Mas veja só, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Parece que Paulo, nesta ocasião, perante o juiz, provavelmente o Nero mesmo, ele teve oportunidade de expor o Evangelho. E todos ouviram, muitos reunidos nesta ocasião, que nunca ouviram e nem teriam oportunidade para ouvir. Mas Deus ajudou a Paulo a anunciar a palavra. E, versículo 18, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Ele está confiando ainda no Senhor para o guardar e conservar até o fim da jornada. Talvez seja difícil de explicar. E fiquei livre da boca do leão. Hein? Talvez seja difícil de explicar. E fiquei livre da boca do leão. Ele está se referindo a este grande perigo que escapou naquela ocasião. Senhor Henrique, estou pensando nesse homem que ouviu quando criança e está no céu. Estava me lembrando de rosto de irmãos que estavam no nosso meio e já estão no céu. Mas eu queria deixar uma pergunta para os jovens que ouviram desde criança. Será que estão a caminho do céu? É uma boa consideração para os tais. Se não estão, podiam tomar o primeiro passo hoje, né? Isto mesmo. Que assim seja. E temos aqui casal exemplar de que nós lemos várias vezes. Prisca e Aquila. E mais uma vez, Onesíforo é lembrado. E a família dele. E vemos Erasto em Corinto. E Trófimo ficou doente em Mileto. Não foi usado cura milagrosa, mas ele ficou lá doente. E não era por falta de fé da parte de Paulo, nem de Trófimo. E o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Ele desejava que Timóteo conhecesse, como ele conheceu, a presença e o poder do Senhor para o conservar e sustentar no meio dos perigos. A graça seja convosco, a todos os crentes aí. E estes irmãos mandaram saudações. E ele ainda
está animando a Timóteo a vir o quanto antes do inverno. A capa? A capa, sem dúvida, seria útil. Então, chegamos ao fim e muito obrigado a todos. Que Deus nos ajude a